Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração. Em nome de Jesus, irmãos, eu peço que os irmãos não tenham esse assunto como enfadonho. Que os irmãos não tenham esse assunto como não digno de toda a atenção. Sabe, o Senhor tem nos dado a graça de, esse semestre inteiro, nós estamos estudando sobre oração às terças-feiras. E eu garanto para os irmãos, se os irmãos colocarem em prática, se nós colocarmos em prática tudo o que estamos estudando, se nós avaliarmos verdadeiramente aos pés do Senhor, irmãos, nós teremos as nossas vidas transformadas. Nossas vidas serão transformadas. Verdadeiramente. Irmãos, tem muito mais da parte de Deus para recebermos, para entendermos, para vivenciarmos, sabe? Eu sei que em um mundo imediatista como a gente está vivendo, a nossa primeira observação são com respeito àquelas coisas imediatas que nos cercam. A gente pensa sobre a nossa alimentação, a gente pensa sobre a nossa vestimenta, o futuro dos nossos filhos, o nosso. E em tudo isso, irmãos, o Senhor tem suprimento. E temos vivenciado isso, graças a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem muito mais. Sabe, um relacionamento profundo e verdadeiro com o nosso Pai. E é a esse tipo de relacionamento que eu convido os irmãos, eu encorajo os irmãos a estarem buscando. Em nome de Jesus, sabe? Ter vida e vida com abundância, ser verdadeiramente feliz, ter alegria. E nós só conseguiremos isso, irmãos, termos paz, nós só conseguiremos isso tendo um relacionamento com o nosso Pai. E Deus tem isso para nós. Porque eu observo que ainda que tenhamos o alimento, não só o pão de cada dia, mas nós, ainda que tenhamos o pão de 3, 4 semanas para frente, ou até de um ano para frente, ainda que nós tenhamos roupas a ponto de não conseguirmos usar todas, ainda que tenhamos provisões para muito tempo, segurança no trabalho, tenho observado que os irmãos não têm tido paz, felicidade. Irmãos, e isso é devido ao nosso fraco relacionamento com o nosso Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, não tenha como enfadonho esse assunto. Não deixe para lá, oração de novo, não, vou ouvir aqui, vou colocar aqui, não vou nem prestar atenção. Sabe, não faça isso. E eu garanto para os irmãos, assim, com muita facilidade, nós poderíamos estudar todas as terças-feiras o próximo ano inteiro sobre oração. Tranquilamente. Porque é a base do nosso relacionamento com o Pai. Então, em nome de Jesus, encontre o seu cantinho aí, coloque o celular, coloque na TV, em um lugar onde você possa ouvir bem, onde você possa considerar o que eu estou dizendo, onde você possa anotar os versículos, anotar as palavras que eu vou dizer aqui, para que você possa meditar depois. Pai, em nome de Jesus,
Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que tem sido zeloso, cada irmão que tem encontrado vida, que tem encontrado paz, que tem encontrado crescimento nesses estudos que temos trazido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa a vida de cada um deles, prospera, Senhor, o conhecimento dos teus filhos. Senhor, dê aos teus filhos a alegria da salvação. Dê aos teus filhos, Senhor, a alegria de ter um Pai bondoso. Dê a nós, Pai, em nome de Jesus, a tranquilidade com a mão que nos trata. Em nome de Jesus, que nós tenhamos tranquilidade. Que nós reconheçamos que essa mão só quer o nosso bem. Em nome de Jesus. Pai, que nós não tenhamos em alta conta as coisas mundanas, mas que em nome de Jesus, Pai, tenhamos em alta conta o Teu desejo e que possamos abrir mão de todas as coisas confiados no nosso Pai de amor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala conosco essa noite, Pai. Amém. Irmãos, nós estávamos falando sobre uma oração persistente, uma oração contínua. E que essa oração, uma das funções dela é de trabalhar o nosso caráter para que possamos tirar tudo que não é de Deus do nosso meio e colocarmos tudo que é de Deus para dentro das nossas vidas. Quanto mais nós orarmos, mais esse movimento irá acontecer. Quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, mais esse movimento irá acontecer. Menos nós dependeremos do olhar do outro, menos nós dependeremos de termos uma geladeira repleta, muitas roupas, estudos e tanta coisa, para termos paz, para termos felicidade. Por quê? A oração que tem continuidade em um mesmo propósito, não desanimando, ela irá trazer transformação, primeiramente para nós, depois para a circunstância que nos cerca e depois para as pessoas que estão à nossa volta. A oração fará esse trabalho em nós, na circunstância e nas pessoas. Vamos abrir Salmos, capítulo 2, e vamos ler dos versos 7 a 12. Salmos, capítulo 2, dos versos 7 a 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, com letra maiúscula, tá bom? Então está falando do Senhor Jesus. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Irmãos, aqui nós temos o nosso Senhor Deus declarando uma coisa que será declarada lá no Novo Testamento, que são essas palavras aqui. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, olha o nível de petição que o Senhor Jesus podia fazer e fez. Pede-me
e eu te darei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Irmãos, por que o Senhor Deus dá tamanho poder à oração do Senhor Jesus? Porque, irmãos, a vontade do Senhor Jesus e a vontade de Deus se identificavam. Era uma só. Era uma vontade só. E qual era a vontade? Amar o mundo de tal maneira, glorificar o Pai, glorificar o Filho. Então, irmãos, essa é a vontade do Senhor Jesus, que se identificar vem de idem, que é o mesmo. É a mesma vontade. Então, irmãos, tudo que o Senhor Jesus pede, tudo que o Senhor Jesus fala, todas as suas ações têm um objetivo, ou objetivos que se completam: glorificar o Pai, glorificar o Filho, dar o Espírito Santo aos homens, amar o mundo de tal maneira, dar uma família para Deus. Enfim, o objetivo é esse. Então, olha o tamanho da força que Deus dá à oração. O Pai dá o poder para o Filho de agir sobre ele mesmo. Irmãos, agora vem o que é maravilhoso. O Senhor Jesus, na sua oração, ele diz o seguinte: ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um comigo. O que significa ser um com o Senhor Jesus? É exatamente isso, ter um desejo, uma vontade, um foco, uma visão. Isso é ser um. Que eles sejam, então Jesus ora, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Sabe, irmãos, não tem jeito. O Senhor dará, e o Senhor já deu esse poder a nós. Precisamos estar confiados no Senhor. Precisamos estar confiados nele e continuarmos a orar em conformidade com o que Jesus Cristo e Deus Pai querem, através do seu Espírito em nós, falando conosco, nos ensinando, sendo o nosso consolador, sendo aquele que que nos ensina todas as coisas. Se nós oramos com essa conformidade, nesse direcionamento, irmãos, confiados no Senhor, não tem jeito. Você será feliz porque você verá a mão de Deus verdadeiramente. Irmãos, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Licença. Eu creio que eu sempre tenho que falar sobre isso. Irmãos, não é meramente aquilo que você acha que Deus quer. Que você acha que irá glorificar a Deus, irá glorificar a Jesus. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, é o que o Espírito te diz. Talvez, eu já disse aqui reiteradas vezes,
Talvez você ora para que o presidente da república seja o fulano, para que o vereador seja o ciclano. E você ora e faz aquela oração forte, depositando toda a sua fé, todo o seu empenho, todo o seu desejo, e aquilo não se concretiza. Por que que não se concretiza? Porque verdadeiramente esse político ciclano, fulano, não glorificaria a Deus. Como nós cristãos apostamos ou apostaríamos. Ou aquela decisão, ó Deus, dá um emprego para minha filha, tal, o emprego que ela quer, e você se empenha, porque... E isso não acontece. Você precisa ficar calma e crer. E continuar orando, se você pretende que aquele emprego de fato seja efetivado na vida da sua filha, você tem que continuar orando para que haja transformação em você. Talvez haja transformação em você e Deus te fale, olha, não vai ser legal, isso irá bagunçar com a vida da sua filha. Talvez haja uma transformação na sua filha, em você, e haja uma transformação na circunstância. Alguma coisa acontece e propicia um caminho mais eficaz para sua filha chegar em determinada profissão que você gostaria. Ou talvez haja a mudança na sua filha e agora ela se torna mais estudiosa e de fato abre os olhos dela para que ela tenha aquele emprego, aquela profissão. Sabe, irmãos? Então é isso. Eu vejo muita gente orando e fazendo esses empenhos. Irmãos, e não tem nada a ver com Deus, não tem. Então, se não tem, irmãos, então a vontade não é uma só. A vontade, nós não estamos sendo um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Então, em nome de Jesus, que nós... Esse pequeno adendo que eu estou fazendo aqui tem a ver com tudo que nós já falamos anteriormente. Tudo. Vamos abrir João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Mateus, Marcos, Lucas. Verso 38. Olha só. Isso aqui, irmãos, é o momento em que Lázaro morre. Vamos lá. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse... Olha, Jesus levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligados e as ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Irmãos, consegue observar aqui que até o detalhe na fala de Jesus tem a ver com glorificar ao Pai? Tem a ver com que as pessoas saibam que ele foi enviado? Então ele ora: Pai, te agradeço porque sempre me ouves. Te agradeço porque me ouviste. E ele não faz isso de modo gratuito. Ele faz isso tendo em vista que as pessoas, diante daquele grande sinal, reconheçam que Jesus foi enviado pelo Pai, para que o Pai seja glorificado. Sabe, irmãos, um jovem rico certa vez se aproxima de Jesus e diz assim: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus fala, olha para ele e fala: Por que me chamas bom? Bom é só o meu Pai que está nos céus. Percebe Cristo glorificando a Deus? Então, todas as ações do Senhor Jesus, até as suas falas, e eu vou dar vou acentuar essa parte aqui, a boca, as falas de Jesus visavam glorificar a Deus. A Bíblia nos diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, só sai da sua boca palavra para edificação. Sabe, irmãos, quando nós olhamos os supostos milagreiros de hoje, irmãos, eles não estão fazendo isso. Eles fazem os seus milagres e atraem essa glória para si. Não é? As palavras que eles utilizam, as palavras que grande parte dos pastores utilizam, estão sendo utilizadas para enlevo próprio. Não é para glorificar a Deus. Os assuntos que eles trazem em seus púlpitos, na internet, não é para glorificar a Deus, é para glorificar a si mesmo. É para gerar uma desavença, é para se colocar melhor do que os outros, é para... Então, irmãos, não julgue tais pessoas que receberão de Deus. Sabe, irmãos, essas pessoas são vis, essas pessoas são maus, mas elas tratam, a língua delas tratam fraudulentamente. Elas estão agindo mal. Irmãos, brevemente virá a desgraça sobre elas. Ficará manifesto, ficará claro. Sabe, irmãos, não troquemos a graça de Deus, a maravilha que é servirmos a Deus, ouvirmos a voz de Deus, glorificarmos a Deus, termos as mesmas vontades que o Filho, em todas as nossas ações. Sabe uma oração que eu faço, irmãos, que eu temo, e eu faço essa oração, é que o Senhor me ajude e guarde o meu coração para que eu não cresça, eu não seja colocado de alguma maneira em algum lugar onde o meu coração irá se desviar, em alguma circunstância, em alguma condição. Porque eu já vi muito isso acontecendo, irmãos. O pastor começa bonitinho ali na congregação e de repente ele percebe que determinadas palavras que ele traz ali na congregação, determinado trejeito, determinada técnica psicológica surte um efeito. E quando
ele toma apenas esse pedacinho, por exemplo, a programação neurolinguística. Quando ele toma esse pedacinho e coloca dentro da sua congregação e passa a utilizar aquilo para gerar um efeito, então o coração dele já está mudando. Ele vai ter aquele efeito. Mas ele percebe depois que se ele usar um relógio elegante, um relógio caro, as pessoas o olharão com maior apreço. E então ele faz um esforço e compra o relógio claro e aquilo gera um resultado. E aí ele percebe, eu não moro no condomínio fechado, YX. Se eu morar lá, eu vou gerar uma outra, e ele percebe e de fato gera uma resposta daquelas pessoas que estão ali. Mas essa resposta, irmãos, essa resposta não é da parte de Deus. Essa resposta é meramente coisa mundana. E quando esse líder, esse pastor menos percebe, tanto a congregação, as pessoas que estão ali dentro, quanto a vida dele já não refletem mais a glória, o caráter de Cristo, não tem o intuito de glorificar a Deus, se tornou uma obra terrena, voltada para as coisas terrenas, para o suprimento de coisas que os olhos podem ver, que as mãos podem tocar. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz, guarda isso, a Bíblia nos diz que tudo o que é visível, o que é tocável, é transitório. Tudo o que é visível, o que é tocável, é transitório. Mas aquilo que é invisível é eterno. Irmãos, o nosso foco precisa estar nesse lugar invisível. No nosso Deus. Então o Senhor morre, irmãos, morte de cruz, não é? Cumprindo a vontade do Pai. Estamos nessa terra, irmãos, e a Bíblia diz que nós devemos nos entendermos como peregrinos. Nosso lugar não é aqui, nós estamos caminhando por aqui. Existe uma diferença entre peregrinar e andar a esmo. Nós não estamos andando a esmo, não podemos andar a esmo. Peregrinar, aquele que peregrina sai de um lugar sabendo o seu destino. E ele caminha. Aquele que anda a esmo, não. Ele anda para lá, para cá, para lá, para cá. Irmãos, a fonte mais profunda da nossa oração é o desejo eterno do nosso Pai. Essa é a fonte mais profunda da nossa oração. A nossa oração não é fruto de nós mesmos, é fruto do centro do ser do nosso Pai, do Filho, Jesus Cristo, e nós somos aceitos nessa ligação. Nós oramos, irmãos, em nome do Filho, através do Filho, nós temos acesso ao Pai, nós oramos, para que a vontade do Pai, que é a de glorificar o seu Filho, seja feita em nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nós vivemos e somos. A estrutura, tudo que tange ao viver e a esfera do ser está dentro de Cristo, dentro do Filho. Sem ele, dentro do Filho, sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, então oremos com esse interesse. Irmãos, o Senhor nos dá total liberdade. Porque a gente pensa assim, então estou travado. Irmãos,
Ser livre, irmãos, é verdadeiramente estar liberado das ataduras do pecado, das ataduras do que nós vemos com os nossos próprios olhos. Sermos livres é isso. Sermos libertos. Sabe? Que beleza, que grandeza, que alegria. Sermos livres. Sermos livres de nós mesmos. Sabe, irmãos, a nossa oração está segura na comunhão com o Filho, na comunhão com Cristo. E à medida em que nós vamos nos tornando um com o Senhor Jesus, nós vamos nos aproximando cada vez mais do nosso objetivo, que é sermos um também com o Pai através do Espírito dele. E podermos influenciar, medita nisso, influenciarmos nessa bendita Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós, à medida em que somos dele, à medida que temos um interesse. Lembra de Elias? Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou a Deus, e por 3 anos não choveu. Mas Deus mandou ele orar para que não chovesse? Não, Deus não mandou. Mas a chuva, irmãos, o plantio, o que a terra dava, estava associada para aquele povo aos deuses deles. Então, para deixar claro, olha, o Deus que eu sirvo é que é Deus. Então, ele tinha um interesse, ele tinha um objetivo, glorificar a Deus. Então, ele abriu a sua boca e falou, olha, vocês acham que são os deuses, todos esses deuses aí que vocês servem, fazendo loucura, sacrificando crianças, é Baal, é? Então, eu vou te dizer que não é. O Deus é o Deus Jeová. E fala, então pronto, então seus deuses agora não farão nada, porque eu não deixo. Qual era o intuito disso? Glorificar a Deus. E qual foi o fruto disso na vida de Elias? Perseguição terrível. Irmãos, em Efésios capítulo 2, verso 18, diz que tanto o povo judeu, o povo hebreu, quanto o povo gentil, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus, hoje tem acesso a Deus. Irmãos, isso não pode ser pouca coisa na sua cabeça. Tem acesso ao Pai. Livre acesso. Senhor, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a orar. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter um relacionamento íntimo com a Santíssima Trindade. Muito obrigado porque podemos ser um com o Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, tira os nossos olhos daquilo que é terreno. Pai, que nós não julguemos como pequena coisa fazermos parte, influenciarmos na Santíssima, belíssima, divina Trindade. Ó Senhor Jesus, que o nosso foco, que o nosso objetivo seja esse. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, transforma-nos, Pai. A começar em mim, Senhor, quebra corações, transforma, Pai. Pai Santo, abençoa a noite de cada um, o restante da semana, que seja bênção. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Ótima noite e até
domingo de manhã lá na congregação. Pra gente fazer um mutirão lá e fazermos uma limpeza show. Com Deus, abraço.